acompanham na página do Facebook, sejam todos bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é notório que estamos bastante agitados hoje. Amém? Vamos deixar o coração agora acalmar, para a igreja se organizar e para nós podermos mais uma noite abençoada. A gente está recebendo mais uma porção da palavra. Amém? Meus irmãos, se eu perguntar aqui, você está feliz? Parte da igreja vai dizer sim, outra parte talvez nem tanto, outra parte vai estar bem triste. Mas eu gostaria de dizer que tudo isso faz parte do plano de Deus na nossa vida, e que creia que dias melhores virão. Amém? Eu gostaria de deixar um versículo que, por sinal, eu gosto muito, para que você pudesse meditar nele depois da sua casa. É do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, muito conhecido, mas medite nesse versículo. Ele diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes, o amor. Meus irmãos, eu não sei como você entrou nessa noite, não sei o que se passa no seu coração, mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de esperança, é um Deus de fé. Medite nesse versículo, pratique o amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai poderoso, Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor agora a tua igreja. Eu consagro, Senhor, a tua igreja ao Senhor. Pai, fala o coração de cada um de nós. Usa, Pai, cada pessoa dessa igreja, desde a recepção, o louvor, os instrumentistas, o pregador. Pai, usa a boca de cada um, faz deles canal de bênção do Senhor, para que alcance os nossos corações, para que possamos experimentar dessa fé, dessa esperança e do teu amor. Mas não só experimentar, Pai, que não fique apenas na experiência, mas sim em prática diária na nossa vida. Amém, Senhor? Em nome de Jesus eu consagro a Ti tudo que for feito aqui essa noite na igreja. Eu consagro a vida dos irmãos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Amém. Quem está feliz que está aqui? Amém. Quem é livre para adorar a Deus? Amém. Nós todos somos livres. Glória a Deus, né? Então, nesta noite, para começar, para celebrar essa liberdade, para celebrar esse amor, vamos aplaudir o nosso Deus. Vocês disseram que são livres, amém? Então eu quero ver palmas, eu quero ver danças, porque o povo do Senhor é o povo alegre, o povo do Senhor é o povo feliz. E esse deve
Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
formou, Israel, não tenham medo, porque eu te remi, eu chamei-te pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não se submergirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará, e a chama não o atingirá. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sabá, para que você fosse meu. Porventura há alguma coisa impossível para esse Deus, a qual você adora? Fecha os seus olhos agora e traz à tua memória quem é esse Deus que você tem servido. Você pode adorar Ele por aquilo que Ele já fez pela sua vida. O maior milagre está acontecendo agora. Você está aqui. Você pode reconhecer Ele como teu único Senhor e Salvador. Você pode confessar que só Jesus é o teu Salvador e que nenhum outro há Salvador a não ser o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 115, diz que os ídolos dos homens, os ímpios, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas esses pés precisam ser firmados, porque eles não podem andar. Mas o teu Deus é aquele que está vivo e te chama de meu Deus. Aquele que te chama de meu filho. Você é meu. Pensa no milagre que você precisa agora. Pensa nas vezes que Ele te livrou. Pensa nas vezes que Ele te sustentou. Enquanto muitos te abandonaram, enquanto você colocou a tua esperança em homens. Mas foi Ele, unicamente e exclusivamente Ele, que estava naqueles dias mais sombrios, naquele dia mais difícil, naquele dia que você se sentiu sozinho. Ele te visitou. Ele te acolheu, Ele te perdoou e Ele restaurou você. E Ele, apesar da nossa infidelidade, Ele sempre permaneceu fiel. E nós estamos encerrando este ano, declarando que é o melhor ano da nossa vida, porque até aqui Ele tem feito maravilhas e Ele vai fazer de novo. Aleluia! Ele vai fazer de novo. E o jeito que Ele vai fazer eu não sei. Eu só sei que vai ser lindo. Por você. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Por quê? Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho.
nos dias mais sombrios, Ele estava lá para te salvar, para te curar, para te libertar. Ah, filho meu, se soubesses o tamanho do meu amor por você. O fogo não me queima, na sala não vou afundar, pois estás comigo. Não, nunca. Não estou sozinho, eu estou parado, no esconderijo. Não estou sozinho, Senhor, tu estás comigo. Pessoas aqui que precisam de um milagre, venha aqui no altar.
Eu gostaria de ler novamente aqui com vocês, para explicar o porquê que esse versículo tanto me chamou a atenção, e por isso nós vamos meditar sobre essa noite.
Atos capítulo 7, não precisa procurar, só que eu vi. Atos capítulo 7, versículo 58, diz assim: expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O pastor Gibi discerniu aqui sobre o jovem Estevão, um jovem defensor do Evangelho, defensor de Cristo. Mas nessa mesma história, nesse mesmo capítulo, fala de um outro jovem, Saulo. Quem que era Saulo? Saulo de Tarso. Jovem inteligente, jovem perspicaz, religioso, e tinha como seu mestre o grande Gamaliel, que instruiu o jovem Saulo na palavra de Deus. Porém, Saulo, nesse momento da história, entendia que ele entendia que perseguir, prender e até matar cristãos ele fazia em nome de Deus. Em um dado momento da sua história, ele recebe uma missão de ir até os sacerdotes para buscar cartas. Eu estou traduzindo nos nossos dias de hoje, estou com um documento. Ele estava em busca, ele estava a caminho de Damasco, em busca de documentos que pudesse certificar a ação dele de perseguir, prender e matar cristãos. E nessa busca desenfreada de perseguir cristãos, no caminho de Damasco, de repente ele é tomado por uma luz intensa que o faz desabar o chão. E em meio a essa luz intensa, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente pergunta: quem és tu? E Jesus responde: sou eu, Jesus, o Cristo, ao qual você me persegue. Nesse momento, igreja, Saulo fica cego. E ele é instruído, ele é orientado a procurar, a continuar a sua caminhada até Damasco. Jesus passa para ele o endereço, Jesus passa para ele o nome de quem ele deveria procurar, e ele procura Ananias. E quando ele chega até Ananias já havia recebido a visita do Senhor, informando que ele deveria receber Saulo de Tarso. E Ananias ainda fala para o Senhor: mas espera aí, esse homem tem perseguido o Senhor e matado aqueles que te defendem. O Senhor diz para ele: faça o que eu ordeno. E dos olhos de Saulo de Tarso cai escamas, cai algo como escamas. E Saulo nesse momento passa a enxergar. A sua visão física é restaurada, mas muito mais do que isso, a sua visão espiritual é restaurada. E Saulo passa de perseguidor a um dos maiores defensores do Evangelho. Saulo torna-se Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Você deve estar olhando para mim e falando assim: Denilson, nós estamos num momento ofertório. Por que você está falando isso para a gente aqui sobre Paulo? Porque se tem uma palavra que possa definir Saulo, é transformação. Transformação. O pastor Gibi mesmo relatou que Jesus Cristo estava nos planos de Deus que ele nascesse, crescesse, fosse açoitado, humilhado, pregado na cruz, morto, sepultado e ressuscitasse a nosso favor. Esse era o plano de Deus para Jesus. Mas Jesus tinha a opção de dizer sim ou não, aceito ou não aceito. O livre-arbítrio também valeu para Jesus, assim como valeu para Saulo. Quando Jesus fala para ele: vá até Damasco, procure Ananias, ele podia dizer: não vou, eu estou certo mesmo, agora não vou não. Ele tinha decisão. Mas não, ele ouviu Jesus e foi transformado. Então por que eu trago essa palavra para você, meu irmão, minha irmã? Um dia Jesus te alcançou, um dia Jesus te encontrou assim como me encontrou. Não fomos nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou. Amém?
e Ele nos transformou. Mas essa transformação que Saulo vivenciou, que ele aceitou e se tornou Paulo, ela não terminou ali na estrada de Damasco, ela não terminou ali na cidade de Damasco, ele continuou a sua caminhada por toda a sua vida, até que no final da sua vida, no final da sua caminhada, ele pôde dizer: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E é isso que nós devemos fazer. Nós somos encontrados por Jesus um dia, e houve uma transformação na nossa vida, mas a gente precisa continuar a nossa caminhada, a gente precisa combater o nosso bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. E a oportunidade que eu e você tem essa noite, a cada noite aqui na igreja, de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta, é a confirmação disso, que a gente tem que completar a nossa carreira. É trazendo dízimo e oferta, você está dizendo para o Senhor: eu confio em Ti, eu te obedeço, eu sou obediente à Tua palavra. É uma das formas que nós temos de externar para Deus a nossa gratidão, o nosso amor e o entendimento de que nós somos fiéis a Ele, assim como Ele é fiel a nós. Amém? Levante-se do seu lugar com bastante alegria e traz o seu dízimo e a sua oferta. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para o altar. Oh Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus da provisão, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas. Senhor, o Senhor sabe da necessidade da Tua igreja. O Senhor é um Deus que sonda corações, o Senhor Deus está em todas as coisas. Portanto, Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, supre todas as necessidades da Tua igreja, Pai. Sejam elas físicas, espirituais, emocionais. Sara a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós somos gratos, Senhor, porque aqui o Senhor está conosco. E nós queremos, Pai, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós queremos caminhar com o Senhor até a eternidade. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Amém. Igreja, a paz do Senhor. Amém. Quem aqui está cheio? Eu estou cheia. Mas já poderia até ir embora, irmãos. Mas Deus tem um pouquinho mais para nós. Aleluia. A paz do Senhor, quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar abrindo a palavra lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1.
Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Vamos estar iniciando aí no versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui, o profeta Isaías, ele já começa essa passagem aqui, que é uma profecia, fazendo uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Será que nós temos dado crédito à pregação do Evangelho? Isaías, ele começa uma profecia fazendo uma pergunta e ele continua. E quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías está falando aqui da vinda do Messias. Isaías, ele está falando de uma profecia de que o Filho de Deus viria sobre essa terra. E ele está falando aqui de um tempo que o povo não iria crer naquele que foi enviado por Deus para trazer salvação. Por isso ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui ele está falando de um povo, ele já prevê aqui, através da revelação que Deus deu a ele, que o povo teria dificuldade em acreditar no Evangelho. Isso não é diferente hoje. E ele fala assim que quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus Cristo era o braço de Deus. Toda a força, o poder havia no Filho de Deus, que veio sobre essa terra para trazer salvação para nós. Só que ele prevê aqui que seriam poucos que acreditariam nesse Evangelho da salvação. Nós vamos entender aqui, ele faz a pergunta, mas ele também vai dar uma explicação, o porquê dessa pergunta logo no começo da profecia da vinda do Filho de Deus. Ele vai, nós vamos entender, irmãos, o porquê dessa pergunta. E eu fico admirado com a sensibilidade de Isaías ao ouvir a voz de Deus, porque essa revelação que foi dada de Deus para ele. Ele diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós, ele incluiu ele também, o povo de Israel, e olhando nós, incluindo nós também, leitores, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa está aí a resposta por aquela pergunta que Isaías fez no começo da sua profecia. O porquê que Jesus seria rejeitado. Jesus, ele cresceu diante de Deus. Ele fala que Jesus cresceu como uma raiz em uma terra seca, em uma terra cheia de idolatria, em uma terra que ela era estéril de amor, estéril de vida espiritual, de fé, de um povo de coração duro. Mas Jesus cresceu. Ele fala que ele inclui ele também aqui quando ele fala olhando nós também, para ele nenhuma beleza víamos. Você não ia ver nenhuma beleza aparentemente no Filho de Deus. Isso é muito forte. Para que desejássemos. Em outras traduções fala aparência. Ele não ia ter uma aparência que fizesse com que você olhasse para ele e desejasse a conhecer. E ele continua. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondia
fôssemos olhar e fôssemos atraídos. Uma planta que cresce, uma raiz que cresce numa terra seca, irmãos, ela fica meio mirrada. Porque o Filho de Deus veio em um corpo de um homem frágil, cheio de fragilidades, mas ele cresceu. Mas ele era o braço do Senhor, a força e o poder havia nele. Mas aparentemente, a sociedade olhando, não havia beleza nem formosura nele que o atraísse alguém para ele. E ele continua aqui que ele era o mais desprezado. Irmão, se existisse um homem na face da terra que era o mais desprezado, era Jesus. Era o mais rejeitado entre os homens. Era o mais. Naquela época, não sei quantos mil habitantes havia. E também nem hoje eu sei. Sei que tem muitos. Mas Jesus era o mais desprezível e rejeitado de todos os homens. Vocês entendem o que é isso? Olha a sensibilidade de Isaías. Olha a sensibilidade desse profeta. Olha a revelação de como seria a vida do Filho do Homem. Vou estar pedindo ela para colocar uma imagem aqui, Larissa, por favor. Apaga essa luz aqui, por favor. Aqui nós estamos vendo uma árvore que ela cresceu em uma terra seca. Mas ela cresceu. Olhando aparentemente, parece que ela não tem vida. Ela está frágil. Será que alguém interessaria por ela? Aparentemente. Vocês olhando, o que ela podia oferecer para vocês? Sombra? Nenhuma. Terreno fértil? Piorou. Fruto? Também não. Através das folhagens que vem o fruto, mas nem folha direita ela tem. Será que você seria traído por ela? É só uma ilustração, irmãos, de como Jesus foi crescendo, mas ele era desprezado, porque não havia uma aparência nele que fazesse com que você interessasse nele. E continuando, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmãos, ele nem tinha vindo ainda, e não fizemos dele caso algum, porque Isaías acredita que se o Filho de Deus tivesse vindo naquela época dele, naquela época ali de Israel, e no nosso tempo também, nós reagiríamos da mesma maneira que o povo naquela época reagiu. Isso é forte, né? É muito fácil nós olharmos para Nazaré, para o povo de Deus que Jesus veio e rejeitou, porque nós fazeríamos da mesma maneira. Mas Jesus, ele cresceu. E ele começou a pregar o Evangelho. Só que ele começou a confrontar o estilo de vida a qual as pessoas viviam. E aquela raiz que cresceu em terra seca começou a manifestar o poder de Deus. Porque fala lá em Lucas 2:51.
que Jesus dizia. Mas um dos estilos de vida que Jesus confrontou e que as autoridades religiosas na época se levantou contra ele era a aparência. Era a vida de aparência que aquela nação vivia. O povo de Deus vivia. A palavra de Deus fala que havia um grupo de religiosos poderosos na época, chamados fariseus. Eram homens da sociedade bem vista, homens que conheciam ali as escrituras, mas eles viviam uma vida de aparência. Eles ditavam leis, regras, as escrituras para que o povo vivesse, mas eles mesmos não viviam. Eles falavam, mas não praticavam, não tinha uma profundidade na vida deles. Mas aquele homem que era rejeitado e fala que os homens viravam o rosto para ele, não pôde mais passar despercebido aos olhos das pessoas, porque o poder de Deus começou a se manifestar na vida dele. Começou a se manifestar na vida dele. Irmãos, vamos tentar voltar lá atrás um pouco. O povo, quando o Filho de Deus veio, o povo de Deus estava vivendo debaixo de um regime de um governador romano chamado Pilatos. Ele governava a Judeia. E ali havia um povo chamado ali que era o cobrador de impostos. E ali eles cobravam impostos além do que a lei permitia. Naquela época, vocês podem pesquisar, havia muitos judeus que eram ricos, mas a maioria eram pobres. Eles não tinham acesso à qualidade de saúde. Muitos nenhuma saúde. Eles não tinham acesso à escola. Eles não tinham acesso a um padrão de vida que pudesse dar a eles uma vida boa. Eles viviam uma vida miserável. Doenças, enfermidades, muito sofrimento. Cobravam imposto além do que a lei permitia. Vivia debaixo de um jugo, de um governo que governava ali, que maltratava aquela sociedade. Mas eles acreditavam que viria um rei, que ia por fim toda aquela situação, ia mudar a situação deles. Vamos trazer para o contexto de hoje. Nós passamos por uma crise muito intensa. A saúde, até particular, começa a ficar difícil. Você não começa a ter acesso. Começa a ver uma crise de fome, de doenças. As pessoas começam, os ricos ficam mais ricos. E a classe baixa vai ficando cada vez mais pobre. E a situação vai piorando. E ali começa a haver o governo, o presidente cobrando um imposto excessivo sobre a tua vida que você não tem capacidade de pagar. Então você precisa de um governante subir lá em cima para mudar a sua situação. Aí surge um homem no poder. E você conhece a origem dele? Ele nunca frequentou uma escola. Ele é um homem de dor, semblante sofrido, não vem de família poderosa, não tem nenhuma estrutura para você olhar e falar que ele é um bom administrador. Aparentemente você olha e fala assim, não é capaz. Você colocaria ele no poder? Se você quer que a situação mude, colocaria ou não? É bem assim, é exatamente assim como o povo reagiu. Então eles esperavam o Filho de Deus, o Messias, um rei poderoso, que mudasse a situação da sua vida. Mas aí veio um homem que não tinha beleza e nem formosura, que nele, sem nada que você olhasse nele, ia te atrair, que nasceu de uma manjedoura, que cresceu em uma família simples, um carpinteiro.
coração desses que era desprezado e eles passou a ser alguém na sociedade. E eles não podem mais ignorar aquela raiz mirrada que estava crescendo em uma terra seca, porque o poder de Deus começou a se manifestar. E eles, como autoridade que vivia uma vida de aparência, não tinha profundidade. Com eles não acontecia nada disso. Espera aqui, eles chegaram a falar que ele estava cheio de demônio. Eles chegaram a falar que ele era blasfemador, porque eles não viam nele, irmãos, nem uma estrutura tipo assim de... Você sabe quando aquela pessoa, aparentemente, você olha, ele tem um comportamento de uma pessoa elegante, que você olha que a pessoa tem muito dinheiro, que a pessoa é importante, que a pessoa é estudada, sabe? Nem isso. Eles viam Jesus. Eles não viam Jesus capacitado ali para governar, porque os seus olhos estavam nas coisas terrenas. Mas as autoridades então levam ele até Pilatos. Pilatos era governador romano, para poder julgar, porque ele tinha poder para poder julgar ele. Mas eles levantaram falso testemunho para dizer tipo assim: esse rei aí quer tomar o lugar de vocês. Mas foi algo tão maravilhoso que Pilatos não viu nele crime algum. Igreja, os governantes daquela época entenderam que o propósito de Jesus não era tomar o trono deles, não era governar ali no lugar deles. Não tinha nada a ver. Por isso que eles não viram em Jesus ameaça nenhuma. Eles não viram em Jesus crime algum. Então Pilatos transfere ele para Herodes. E Herodes também não consegue ver nele ali maldade de querer assumir o trono deles, de querer derrubar eles, de querer ser o rei dos judeus e tomar ali para governar a região. Eles percebem isso. Então ele volta para Pilatos de novo. E Pilatos, vendo que era uma inveja daquele povo que fariseu, que estava corroendo de inveja, lavou as mãos e não fez nada com a injustiça, deixou que o próprio povo julgasse. Então nós podemos ver aqui que quando o povo percebe que ele era simplesmente um pregador do Evangelho, ele não estava pregando sobre riqueza, ele não estava pregando sobre reino do mundo, mas o reino dele é eterno. Não interessou a eles. Por isso que o Evangelho não tem interessado as pessoas. Porque o reino de Deus, igreja, não é nessa terra. O reino de Deus é eterno. É algo muito mais além do que os nossos olhos veem. É algo muito mais além. Jesus, por confrontar o estilo de vida daquelas pessoas, foram odiadas. Vocês acham que nós também não seremos? O Evangelho, ele vai confrontar o estilo de vida que você vive. A pregação do Evangelho não pode ser algo que sobe aqui e vem ser algo que você quer ouvir, mas tem que ser algo que nós precisamos de ouvir. Porque o Evangelho ele precisa te confrontar você, te alertar, te fazer você entender que você está envolvido em algo muito
E a aparência, ela faz você viver na superfície. E a aparência, ela vai fazendo com que o ser humano viva uma vida de competição. Porque, por manter a aparência, ela quer manter no melhor lugar, na melhor posição, em tudo. Então ela começa a competir. E Deus não fez o ser humano para viver competindo. Deus fez o ser humano para ser humilde e servir. Ser o menor entre todos é aquele que serve. O maior entre todos é aquele que serve. E você entra ali e você começa a ser cauterizado. Você não começa mais a sentir dor. Eu vou te fazer para você uma pergunta. Já aconteceu? De Deus fazer você olhar para alguém e falar assim, você começa a sentir a dor da pessoa. E Deus fala, vai lá e dá um abraço, fala que Jesus ama. Jesus manifesta na vida de cada um diferente. E você começa a reparar aquela pessoa e vê ela rindo, vê ela brincando. Aparentemente parece que não tem nada acontecendo com ela. Sabe o que já aconteceu só comigo? Eu sei que já deve ter acontecido com muita gente, apesar que o povo da igreja bíblica é um povo acanhado. Eles não gostam muito de levantar, não. Mas já aconteceu comigo. Irmãos, nós precisamos de entender, quando isso acontecer com você de novo e você ter certeza que o Senhor está falando para você, faça. Porque o Senhor não vê como você vê. Você foi cauterizado pela aparência dela que está tudo bem. Porque na superfície parece que está bem. Mas se o Espírito Santo falou para você ir e fazer, é porque ele viu o coração. E ele sabe exatamente como aquela pessoa se encontra. A vida de aparência impede de você ter uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Entenda isso. Ela vai te impedir você de viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, igreja, aqueles fariseus, era para fazer obras maiores que Jesus estava fazendo, com a autoridade de Deus, mas a vida de aparência deles, de viver numa sociedade de querer status, impedia o agir de Deus. Jesus chamou eles de hipócritas. Tem razão deles ficarem com tanta fúria contra Jesus, mas Jesus não tinha medo. Ele veio para pregar o evangelho como ele é. Quando passamos a olhar além da aparência, você começa a entender a olhar além da aparência, então nós começamos a envolver e aprofundar na história da pessoa. Quando você começa a olhar além da aparência, você começa a envolver e aprofundar. A aparência impede você de aprofundar e envolver na história das outras pessoas. Que é isso, João? Quando eu me envolvo, eu paro para ouvir a sua história. Eu não julgo simplesmente pela primeira impressão, pela uma aparência, mas eu paro para conhecer a sua história. Quem é essa pessoa? Então eu começo a conhecer a sua dor. Eu começo a conhecer as cicatrizes daquela pessoa. Eu começo a conhecer os seus traumas. Então eu passo a entender o tamanho, a profundidade da dor daquela pessoa. Eu vou mais além. É isso que o Filho de Deus fazia. Por isso que os religiosos não entendiam que ele vivia no meio das espécies. Aparentemente era assim que eles pensavam. Das piores pessoas que existiam na sociedade na época. Porque Jesus não julgava pela intenção, pela aparência. Ele envolvia na profundidade da dor das pessoas. Amém. Glória a Deus. Ele ouvia, igreja. Ele envolvia na dor. Vou te falar para você uma coisa. Se você for perguntar a alguém se está tudo bem, e você não tem interesse em ajudar, não pergunta
Irmãos, o reino de Deus é algo muito sério. Se você forma para o médico, você vai mexer com vidas. É uma profissão muito complicada, na verdade. Está ali um parente esperando que você faça alguma coisa, que aquela pessoa sai da mesa da cirurgia com vida e você dá a notícia que ela está viva. É um peso muito grande sobre você. Uma profissão de médico. Mas só que ali você está lidando com vida, mas ali é uma vida física. Ela pode morrer, mas ela pode morrer salva se ela tiver Cristo Jesus. Mas quando você entende o amor por uma alma, que você entende que através de você pode levar a vida ou levar a morte, isso é muito sério. Porque a morte espiritual é pior do que uma morte física. Será que nós estamos sendo levados vida ou morte? Porque todos nós somos responsáveis em levar a vida para aqueles que estão mortos. Porque foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Às vezes eu falo assim, Deus, eu tenho que colocar à sua disposição. Mas se o Senhor quer me levar mais além, não permita que eu vou de qualquer jeito. Não permita que eu possa entender a profundidade do que é alma, do que é amar o teu reino. Não permita, Deus, que eu arrede meu pé do lugar sem entender isso, sem ter essa experiência com o Senhor, porque, irmãos, servir a Deus é algo muito sério. Ser boca de Deus é algo muito sério. Leve a sério a isso. Se você não levava até hoje, comece a levar. Comece a levar. Se você não gosta de envolver na dor das pessoas, se você não gosta de conhecer a história dela, é melhor que não tente. Não tente. Porque é algo muito sério. E porque a palavra de Deus quer que nós vamos além do que os nossos olhos veem. Que nós venhamos olhar com o olhar de Deus, não com o nosso olhar. Não com o nosso olhar. Esses dias a gente estava indo viajar e Deus falou muito grande ao meu coração na estrada. Sempre quando a gente vai viajar, eu gosto de levar um lanche, porque mais ou menos quase 800 quilômetros. E é muito longe, eu gosto de levar algo para a gente comer, porque a gente não sabe se algo pode acontecer, sabe? E nós paramos num posto de gasolina, e ali a gente abasteceu, paramos debaixo de uma árvore, logo na frente, né, Renato? E começamos a lanchar. Só que aí, dentro do carro, eu avistei um homem sentado num canteiro, assim, que ficava logo na frente do nosso carro, debaixo da árvore. E ali ele ficava fazendo assim com a mão assim, parece que estava conversando sozinho.
Deus, a pastora falou na live sobre ter experiência com Deus. Uma das coisas extraordinárias, se ouviu o sussurro do Espírito Santo no teu ouvido, conversando com você, Deus falou, Senhor, você está chorando por uma aparência. Há quantas pessoas que aparentemente para você está bem, mas por dentro ela está igual a esse homem. Eu falei, Senhor, mas como assim? Deus falou para mim, Jana, esse homem está mão suja. Você morrer, ele vai para o céu, você entrar no ponto comigo. Esse homem todo descabelado, na condição miserável que ele está vivendo, passando como se ele me conhecer, ele vai morar comigo. Isso não impede dele estar comigo. Mas uma pessoa que está com o coração endurecido e sujo, e está cheio de fome, mas não de mim, esses não vão morar comigo. E eu tenho chorado por esses. Mas a aparência tem que autorizar com você. Porque você olha e vê ele vivendo uma vida boa, digna, uma vida ali bem vestida. Você não está vendo a imagem que você está vendo naquele homem, mas como ele está por dentro. O Senhor me despertou dentro de mim a começar a olhar mais para dentro do ser humano, não pelo que eu estou vendo. Porque aquela aparência me fez ter compaixão. Mas o que o Senhor estava dizendo, trazendo para mim, é algo muito mais além, é algo espiritual. Era como o ser humano estava vivendo longe dele, sujo por dentro, coração endurecido. Está cheio de fome. O ser humano está com muita fome, está com muita ganância, mas não pela palavra do Senhor, não pelo pão da vida. Ele está incansavelmente buscando coisas a saciar, no desespero, naquela fome, naquela correria, mas não corre para o meu reino, mas não tem sede de mim. É desses, Lidiano, que você deve chorar. É desses. E mesmo que você for mal interpretado, não guarde nada no teu coração. Não guarde. Mesmo que alguém te olhe e te interprete errado, não guarde mágoa no coração dessa pessoa. Não guarde. Eli chegou diante de Ana. Ele não só interpretou a Ana errado, como embriagada, mas ele repreendeu ela, irmão. Tem irmãos que tem, às vezes, situações eu que repreendendo a gente por ter errado, a gente gosta. Imagina repreendendo a gente ali inocente. Como seria a nossa reação? Como seria? Aí você vem com aquela sede de justiça. Você levanta contra aquela pessoa e começa a ferir-la também. Isso tudo é aparência. Tudo é falta de aproximar, de conhecer a história. Por isso que isso acontece. Isso acontece conosco. Não é só com ele, não. Eli era responsável por matar todo o tempo. Era o homem de Deus. Ele errou. Quantos de nós não fizemos um julgo pelo uma aparência, pelo mal interpretado? Quantos de nós, às vezes, não maltratamos alguém por falta de
ele chega diante dele e fala assim: até quando estará tu embriagado? Irmãos, até quando? Isso tem uma impressão que parece que era embriagado direto. Olha a expressão dele. Até quando tu estarás embriagada? Mas essa história, ela mexe muito comigo também, por causa da atitude de Ana, igreja. Você, nessa situação, o que você faria? Você ideia aqui? O que você faria? Grava um aleluia, sei lá. Mas olha a atitude de Ana. Não, Senhor meu. Olha que maravilha que é essa. Não, Senhor meu. Eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nenhum, nem fraco, nem forte. Não, Senhor meu. Se você não teria esse comportamento dela, pastor, quando você for interpretado errado, começa a ter. Você vai entender o que vai acontecer no final. Porque se você interpretar errado, você vai gerar consequências sérias na sua vida. Por mais que ele estava ali observando de longe. O que aconteceu aqui com Eli? Que Eli aproxima. Então ela diz que era atribulada de quê? Espírito. Ele começa a conhecer a sua história. Ele começa a conhecer o comportamento que ela se encontrava. E ela continua. Ela para por aqui, né? Então Eli que continua e fala para ela assim. Então ele respondeu a ela: vai em paz, que o Deus de Israel conceda a ti a tua petição. Diz que Ana levantou dali alegre, feliz. Ele nem sabia a petição dela, mas ele ouviu a sua dor. E fala que Deus deu a ela um filho, que é o que ela estava pedindo a Deus, Samuel. E Samuel não só foi um milagre na vida de Ana, trouxe benefício para a vida de Ana, mas para todo Israel. E também para a minha vida e para a sua vida. Porque hoje nós estamos servindo de testemunha à vida deles, para poder mudar a nossa história. Os nossos comportamentos. Está vendo que vale a pena não virar uma leoa? A entender, a obedecer, a ter respeito e reverência a uma autoridade. Ah, se nós entendêssemos. Eu cheguei aqui nessa igreja, muitas vezes sem entender o que é uma autoridade sobre a minha vida, porque eu nunca tive. Eu tive que me defender sozinho. Eu tive que se virar e me defender sozinha no mundo aí fora. Eu não tive uma figura paterna que me defendesse. Mas Deus me escolheu e começou a me defender e me moldar. E usou pessoas de Deus para me ensinar o que é uma autoridade. Não foi fácil. Foi lapidando, né, pastor? E Deus começou a me ensinar. Irmãos, isso tem fazendo diferença na minha vida, aonde eu vou, no meu emprego, os encarregados, sendo patrão, aonde eu vou. Tem trazido bênção sobre a minha vida. Isso atrai bênção quando nós entendemos o que é uma autoridade sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos. E para nós, está encerrando, que aquela raiz que estava crescendo em uma terra seca, que não tinha aparência e nem beleza,
de repente, a glória de Deus se manifesta. E aquela planta mirrada, ela começa a crescer e manifestar o poder que vem de dentro para fora nela. E ela começa a alcançar outras vidas. E ela deixa de ser um vaso de desonra. E ela passa a ser um vaso de honra. E dentro dessa pessoa começa a vir. Deus coloca o maior tesouro que já houve. O mais valioso, que é a presença do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para mim e para você que era uma planta mirrada, que manifestou o poder de Deus dentro de mim e dentro de você. Se ainda você não sente esse poder manifestado, você pode convidar, porque o Senhor manifesta sobre a tua vida. E você começa a derramar esse poder sobre outras vidas. Aquele que era sem valor começa a ver o valor dele. Aquele vaso que era um vaso de desonra passa a ser um vaso de honra. Passa a ser um vaso de honra. Por que isso acontece? Vamos estar lendo em Isaías, capítulo 4. Capítulo não, versículo. Você troca. 53 em mesmo no versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que hoje nós podemos ser valiosos na mão do Senhor. Amém, igreja? Se coloca de pé. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, Isaías diz: quem creu na pregação? Pai, nessa noite, o Evangelho que o Senhor conduziu a nós a dar continuidade está sendo ministrado nesse altar. É a pura verdade do teu Evangelho. É um Evangelho simples, mas poderoso. Aleluia. Ele tem poder porque Ele tem mudado a minha vida, Ele tem mudado muitas vidas aqui. Pai, e aquela vida que ainda não está sentindo essa mudança, pela pregação do Teu Evangelho, pelo poder que há na Tua palavra, manifesta-te nessa noite no coração dela. Manifeste o Espírito Santo de Deus e traz um convencimento da Tua verdade no coração dessa pessoa, que ela se sinta valiosa nas Tuas mãos. Pai, o Senhor conhece a nossa história, foi pregado aqui no domingo. O Senhor conhece quem nós somos, o Senhor sabe quem eu sou, quem cada um aqui é nessa noite. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece os nossos traumas, o Senhor conhece as nossas cicatrizes, o Senhor sabe do tamanho que há a profundidade da ferida, porque o Senhor é um Deus que veio
profundidade e entender que o reino dele é algo muito mais poderoso do que aquilo que os seus olhos têm visto aqui. Se entrega diante do Senhor nessa noite. Foi ministrado aqui sobre o milagre, foi profetizado o milagre sobre a tua vida. Eu estou indo embora com Deus. Aleluia. Agora, se você não quer ir embora com o seu, eu estou indo. Mas entenda que o Senhor está falando para você. Deixa de viver uma vida na superfície, aprofunda nele. Abandona tudo aquilo que tem te distraído. Se lança na presença do Criador. Ei, igreja, o Senhor está falando para você que dias difíceis estão por vir. Eu queria falar para você que esse mundo que você está vendo, em tantas situações difíceis, vai melhorar. Não. Mas o Senhor está dizendo para você que o reino dele, que foi colocado dentro de mim, dentro de você, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E você vai fazer com que outras vidas sejam saradas e curadas, para que quando o tempo, o dia mal chegar, você esteja debaixo das mãos de poder dele, esperando o retorno do noivo, para buscar a sua noiva. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, porque ele tem visto a dor da noiva, ele tem visto o desespero, ele tem visto o quanto aqueles que ele escolheu segundo o seu propósito está sofrendo, está gemendo, e não foi o plano do Senhor que o ser humano vivesse assim. Mas o reino dele não é aqui, ele é eterno. Não esqueça disso. Não esqueça. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, por como o Senhor é maravilhoso para as nossas vidas. Que o Senhor pega cada pessoa nessa noite, nos nossos corações, e faz haver em nós um renovo, como foi ministrado aqui. Um renovo de visão, de mente, de entendimento, de percepção da vida. Tira, Senhor, toda a dureza do nosso coração e nos dê um coração quebrantável, um coração amolecível à sua voz, ao teu toque, Deus. É o que eu te peço nessa noite pela tua igreja e pela minha vida. E te agradecemos. E eu te peço que o Senhor guarde cada pessoa e guarde essa semente, para que o inimigo não venha arrebatá-la. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Toda honra, toda glória, muito obrigado, Pai. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Que tempo precioso, não? Desde o início do culto, Deus tem movido neste lugar. Muito pouco tempo, né? 1h50 só nesse lugar. Mas que tempo precioso. Que tempo precioso. A minha oração como pastor é que você tire bom proveito desse tempo. Daquilo que Deus fez desde o início do culto nesta noite. E que Ele continue ministrando o teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar, pastor Inês depois vai subir, vai encerrar o culto, dando um aviso a respeito da programação das crianças, mas eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito dos nossos 2 próximos finais de semana. Esse final de semana, no dia 15, no domingo,
Nós temos o nosso culto normal aqui na igreja, às 18h30, porém, este culto vai ser dirigido pelos jovens. Amém? Um grande culto dirigido pelos jovens. E nós vamos estar aqui para receber tudo aquilo que está sendo preparado, aquilo que Deus já tem feito antes mesmo de chegar o dia 15, no meio dos jovens, através deles, nos ensaios, em toda a preparação. Eu tenho certeza que vai ser algo tremendo, o que Deus vai fazer aqui no domingo. Amém? Então todos nós, dia 15, domingo, às 18h30, vamos estar aqui para poder participar deste grande culto. Os jovens estarão ministrando louvor, pregando na recepção, no teatro, e grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém, igreja? No sábado, dia 14, não vai ter o culto dos jovens, porque a igreja está emprestada para um casamento. Então no próximo sábado a igreja vai estar emprestada para um casamento da igreja do pastor Francisco, a Casa da Bênção. Nós emprestamos a igreja para eles e vai estar acontecendo aqui então o casamento. No dia 15, o culto dos jovens, e no próximo dia 22, a igreja ela faz aniversário no dia 20. No dia 22, no domingo, nós teremos a nossa confraternização. Mas antes da confraternização, nós teremos o batismo e nós teremos o culto. Então, das 9h30 até as 10h30, nós teremos o batismo. Depois, até o meio-dia, nós teremos o nosso culto. E depois, nós teremos a nossa confraternização. E à noite, não teremos culto. Amém? Então, preste atenção. Para esta confraternização, primeiro, a respeito do batismo, eu preciso dos nomes de todos aqueles que serão batizados, para que nós possamos, no início da semana, da próxima semana, estar dando o curso de batismo. Então, por favor, os líderes das regiões, passem para mim os nomes daqueles que vão ser batizados, tá bem? Na confraternização, já foi falado na semana passada, R$20 por pessoa. Nós teremos aqui o nosso churrasco de confraternização. Se você ainda não acertou, acerte. Se você ainda não deu o seu nome, dê o nome, porque nós vamos colocar as mesas de acordo com as pessoas que deram o nome. Se você não der o nome, chegar aqui em cima da hora, não vai ter lugar para você. Todos estão convidados, desde que dê o nome antes. Em cima da hora, não vai ter lugar para poder você ficar, tá bem? Mas toda a igreja está convidada para essa grande festa que nós vamos ter no domingo, no dia 22. Amém, igreja? Todos entenderam? Amém. Queria chamar a pastora Inês antes, queria louvar a Deus pela vida do Gabriel, que é neto da Luzia. Está aqui ou está nesse planinho? Está aqui, está aí? Deus abençoe, Gabriel, viu? Seja bem-vindo, Gabriel, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meninas, quem puder, apaga a luz aqui para mim. Apaga a luz aqui e põe para mim a chamada, por favor. Enquanto elas colocam a imagem, irmãos, eu queria pedir que toda a igreja, no dia 15, pudesse apoiar mesmo os jovens, amém? Os jovens estão aí com uma nova liderança, está desbravando, para que vocês possam apoiar, porque isso é muito importante, Os jovens é a força da igreja. Irmãos, dia 15 do 10, das 13 horas às 16 horas, nós estaremos aqui ministrando às nossas crianças uma grande festa, preparada. Deus tem sido assim, tem me surpreendido com o que tem feito, com o que tem feito. E o tema é: hoje eu sei quem tu és. Palavras de salvação. Nós vamos estar ministrando, em cima do plano da salvação para as crianças. Os adolescentes estão aprendendo o amor de Jesus por elas. Os pequenos também estão aprendendo. Então é muito importante que você, pai, você, mãe, apoie o Ministério Infantil também, para que ele não só receba uma sacolinha cheia daquilo que é gostoso, mas para que ele venha e receba a palavra de Deus, que é salvação da alma dos seus filhos. Quem entendeu, diga amém. 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 Por quê? No dia 12, eu não quis fazer no dia 12, porque eu busquei informação. Toda a cidade vai ter festa para todos os lados, e eu já passei pela experiência de preparar uma grande festa aqui, e os pais, infelizmente, levaram seus filhos
coração fazer no dia 15, para que você traga seu filho, né, e ele receba aqui não só muitas guloseimas, coisas gostosas. Deus tem me surpreendido. Eu ganhei bolo, eu ganhei que mais? Picolé, eu ganhei uns refrigerantes. Aliás, quem quiser chegar até mim e falar assim, pastora, né, o que você está precisando para as crianças, eu vou achar muito bem-vindo, né, porque ainda tem muitas coisas ainda para acertar, mas Deus tem sido assim, o Deus Jeová Jireh no ministério infantil. Amém? Então, irmãos, traga seus filhos, por favor, né, para que eles recebam essa palavra. Eu convidei os filhos do pastor Jefferson, né, da Assembleia de Deus, vai estar aqui ministrando uma palavra nesse tema para as crianças. Então, eu gostaria muito de pedir a colaboração, não é só pela festa, mas pelo tema. As crianças estão aprendendo sobre o amor de Jesus, né, sobre o plano da salvação, e isso faz diferença. Né? Então vai ter um tempinho da 1 da tarde até as 4:30 da tarde, nós estaremos aqui ministrando para as crianças. E desde já, quero agradecer cada um que tem colaborado, né? Deus tem assim, me surpreendido pelo amor, porque a gente está levantando recursos para o aniversário da igreja, né? Para o acampamento, mas nem por isso Deus tem deixado de agir. Então não esqueça, todo o departamento da igreja é importante, mas os seus filhos é o futuro dessa igreja. Amém? Então eu peço muita colaboração de todos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor hoje ministrou milagre nas nossas vidas. O Senhor deu para nós uma palavra de salvação. E eu quero, Pai, te pedir agora que o teu Espírito Santo traga cativo, Deus, essa palavra, que ela desça como um bom terreno, quebrante o nosso coração. Há uma semana isso iniciando, Deus, e que haja vitória, Senhor Deus, no meio do teu povo, em todas as áreas, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor tem falado ao teu povo, Senhor. Desse culto tem sido gerado palavras de salvação, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem cuidado. Então eu abençoo o teu povo. Ó Deus, leva agora, Senhor Deus, cada um debaixo da tua graça, da tua proteção divina. E todos tenham uma semana abençoada, Senhor. Aqueles que colocaram os seus pedidos aqui no altar, que haja milagre, que haja recurso, que haja testemunho, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus te abençoe. Uma breve reuniãozinha de 5 minutos com os líderes, tá bem? Primeiro, seu irmão, com a paz do Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.